Vocês têm 4 ETF, um de ações, 2 de renda fixa e um que é o de Bitcoin. Hã. Começando com o de ações, o AUVP, qual que é o princípio desse ETF? Ele é porque boa parte da minha comunidade são investidores fundamentalistas, então, é gente que normalmente não vende ação, né, mas por característica no ETF ele acaba vendendo, a gente não fez assim, porque senão ele tenderia a uma concentração muito absurda, né, porque a metodologia já é seletiva demais, mas ele segue alguns fundamentos, então ele pede que a empresa tenha lucros consistentes, baixo endividamento, não pode ser do setor de aviação, nem carne, nem varejo, esses setores que dão muito problema. Só uma empresa mais perene, uma margem e uma margem determinada ali das empresas também, é isso. Esses são critérios que a empresa ou entra ou sai. Não é comum em ETF, né, normalmente ETF você faz um equal weight, ou você faz alguma metodologia que impede a concentração e tal, ele não tem nenhuma dessas características, ele só obedece tudo isso e limpa ali e deixa o índice só com empresas boas, então é isso que ele faz. Quando você diz que ele não é equal weight, Ele o ele não conforme as tem. ações sobem, elas vão ter mais peso e caem, vão ter menos peso, é isso? Elas vão ficar independente, depois de uma vez ela tem Tá, um peso por tamanho de mercado na entrada, mas ele não sim. vende na acumulação, nem Aham, trava, no máximo 20% em Petrobras. Não, tá, tem vezes que pode ficar infinito, né, se ela entrar nos critérios ela vai ficar lá, e entendi. pode concentrar muito, assim, e por isso que E esse é o ETF de ações, é o para quem quiser bom, o ETF, eu acho que o pessoal tá aí calvo de saber, que já vou levei essa pessoal, tá, mas eu sei, foi só pra já começar é com aquela ofensa. vou dormir lembrando dessa. Mas a UVP11, né, a UVP11, e tem os 2 de renda fixa, o Área 11, área de, né, Área mesmo, área. que é como se fosse um compilado de NTN-B que paga rendimento mensal. Me explica um pouquinho Que mais. doideira isso aí, cara. É que assim, o a a NTN-B, né, o Tesouro IPCA+, com os juros semestrais, ele paga o cupom de juro. Só que daí nos primeiros anos que você está carregando ele, você vai pagar 22,5% de IR para poder colocar ali. E além de tudo, ele distribui o cupom de juro uma vez por semestre. Aí quando você vai pegar clientes que, pô, você vai fazer um negócio para sua mãe, vou colocar ali um dinheiro para minha mãe que ela está vivendo de renda, vamos supor. Aí você vai, como é que ela vai organizar os gastos dela a cada 6 meses? Eu peguei todos esses cupons de juros, comprei ali os que estão pagando um cupom melhor, coloquei tudo no negócio só e distribui mensal. Ele distribui o cupomzinho mensal e você só paga 15% de IR, retido já direto. Então não tem que fazer pagamento, não tem que fazer aquilo, não tem que organizar o pagamento e dividir por 12. Então, ele é um tesouro IPCA+, só que paga cupom de juros todo mês. Você deve ter ou facilitado a vida de muito assessor, ou até, desmascarado muito assessor, porque tinha muito assessor de investimento que montava isso quase como se fosse um produto para o cliente. "Ó, vou montar uma carteira de NTN-B com No final vencimentos tal diferentes para te pagar um juro mensal". Pô, toma a porra do ETF logo aí, já resolve a vida foi toda. isso, a gente fez o ETF que resolve. Acho que o grande lance dele é que é um produto que, porra, é muito óbvio, né, eu não sei por que que não existia, eu não consigo entender por que que É esse produto não existia. quando você falou da simetria, para mim, o é um mercado aí você encontra uma simetria, porque, eh, o produto em tese já existia, só que não existia a facilidade para ter o acesso ao produto, e essa simetria ela pode ser fechada através de pessoas como você que vão criar esse tipo de produto. Por que que não existia antes? Porque talvez quem oferecia ganhava mais dinheiro criando toda essa complexidade do que Mas o cara não propriamente a cobra, ele vai cobrar a facilidade. mesma coisa, eu acho, porque sei lá, ele vai no tesouro também o cara não vai ganhar muita grana, o É, assessor, né, não mas tem aí rebate no tesouro. que tem que ver também o tamanho do volume negociado, enfim. Mas é que às vezes até é a falta de incentivo em querer criar algo novo. Mas também tem outro ETF de renda fixa, o AUPO11, né, AUPO11. É, Esse aí tem até um vídeo bacana de divulgação que aparece que quebrando os porquinhos os porquinhos de cores que de banco, né. tem a quem vê o vídeo vai ver o porquinho de uma cor roxa, o porquinho da cor laranja, vai associar a cor à instituição. Mas por que que você quebrou os porquinhos das instituições que têm os seus porquinhos ali como um ETF de liquidez, é um investimento de liquidez que rende? É a mesma coisa, quando eu olho para as caixinhas, né, o mercado financeiro já conhecia vários instrumentos para fazer isso já de maneira mais inteligente, mas o investidor pequenininho, ele coloca o dinheiro no CDB e muitas vezes ele recebe o salário, coloca no CDB e tira. Então ele não aproveita nada, porque é 100% do IOF lá e começa e vai caindo, né, e Aham. até na metade, no dia 15 já tá 50%.
e aí ele vai perder a metade da rentabilidade e tal. Então, eu acho que o ETF, naquele momento ali, era o veículo mais inteligente para aquilo, só que o mercado financeiro, quando ele criava as soluções para isso, os fundos DI, etc., tudo muito complicado de entender. Daí eu queria explicar ETF de uma maneira fácil. Aí eu só quis mostrar para as pessoas que a caixinha ali e tal. Isso foi muito benéfico para o mercado de modo geral, porque se você pesquisa a palavra ETF antes e depois desse pouquinho, né, no trends do Google, você vai ver que o volume de pesquisa por ETF mais que quintuplicou. Então, foi muito eficiente para o mercado. A indústria inteira colheu benefício disso, né? O pessoal ficou chateado, mas O pessoal se diz os donos das. todo mundo de ETF, não, de ETF mesmo, o pessoal ficou magoado que eu falei ali coisas e tal, mas assim, foi Não, mas bem para a pera, mas por indústria. que a turma de ETF ficou magoada? Não entendi. Ah, porque já existiam concorrentes, né, eu estava ali falando de produtos e tal, então algumas pessoas se magoaram, mas o pessoal de fundo de investimento tradicional ficou puto também, porque eu meti o pau no fundo de investimento tradicional, porque o custo é alto, né, Uhum. 2% com 2,20 é um ponto negativo, mas ali a indústria se beneficia. Eu acho sempre que quando a gente, explica um produto financeiro, essa ideia de ter de viver da assimetria de informação, acho que ela é sempre ruim. Acho que hoje tem muito espaço para os gestores tradicionais construírem ETFs e tal, e acho que captariam até muito, assim, cara, sinceramente. Acho que eles estão com medo do ETF, que abaixa muito o custo, né, mas acho que aumenta muito o tamanho do mercado endereçável. Acho que Sim. é isso que é o segredo aí, acho. Podia liberar os ETFs de gestão ativa. Alô, É, CBN? tá. Não, teve um evento recente, o Luiz Mazagão da B3 já falou. Ele deu o recado: ó, já tá liberado. É que a CVM não divulgou nenhum ofício, mas a última discussão que teve sobre isso deixou subentendido que já tá liberado. É que parece que as gestoras estão esperando o, o carimbo ali de liberou. E agora tá saindo de Bitcoin. Saindo de A Bitcoin. BTC. A BTC, cuidado. A BTC. É, esse é bem interessante também, porque o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, né, e quando você vai olhar, a maior taxa de juros do mundo está sempre rendendo bem, e o Bitcoin é o ativo que mais subiu no mundo, né, eu pensei em juntar as 2 coisas. Então, quando o Bitcoin tá subindo, ele vai comprando tesouro brasileiro, quando o Bitcoin tá caindo, ele vai comprando Bitcoin. Ele é basicamente isso, ele fez uma metodologia que, a gente tem ali uma metodologia que quando o Bitcoin vai aumentando a volatilidade, quando o mercado começa a falar que ele morreu, etc., isso ele inicia um processo de compra e na hora que está subindo ele para de comprar e vai alocando dinheiro em tesouro, para tentar fazer um perfect time ali, né. A grande Uhum. vantagem, na verdade, é diminuir a volatilidade e no longo prazo aumenta ainda o retorno. Quando você pega nos estudos ali, né, que a gente conseguiu fazer preliminarmente, a gente mostra que consegue subir o ganho, não sobe relevantemente, é muito, né, 300%, mas para o Bitcoin é pouca coisa, e você consegue ainda ter uma proteção maior. Então você tem menos drawdown, menos quedas ali, menos oscilação, com um retorno positivo maior, né. Bom, muito bom. Todos, então, só para quem não pegou, né? A UVP11, a BTC11, a UPO11 e o Área11, os 4 ETFs. Você tem um favorito? Eu gosto do AlVP11, gosto muito, porque eu acho que ao longo dos anos ele vai mostrar que o mercado de ações brasileiro, ele não é tão ruim quanto dizem. Eu Aham. acho que ele vai mostrar separando as boas empresas, né, é porque a grande diferença não é nem o quanto ele sobe nos ciclos de alta, porque o Ibovespa ele é muito bom para capturar sentimento de mercado, né, é um índice de trader, então, pô, quanto mais movimentação, mais ele sobe. Só que as quedas do Ibovespa, elas são muito amargas. É um índice muito mal planejado, no meu ponto de vista, né. Você pega, pô, o principal índice americano, as 500 maiores empresas, o principal índice lá da ONU, os 30 maiores empresas, 100 maiores Uhum. empresas. Você pega o índice brasileiro, não, 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 espera aí, deixa eu fazer uma fórmula. É um troço, porra, por que não fez igual todo mundo? As Aham. 50 maiores empresas, 100 maiores empresas. Então, eu acho que é É, muito ruim o vamos lembrar Ibovespa. que, assim, a metodologia até melhorou, porque as empresas do Eike Batista fizeram um desfavor ao Ibovespa, porque antes ele privilegiava muito o volume de negócio, né, e não só o valor de mercado. E aí as empresas do Eike Batista estavam caindo, principalmente a OGX, caía drasticamente, ela ficava lá com um peso próximo de 0,5% do Ibovespa. Aí na hora de atualizar o índice, né, a cada 4 meses, ela tinha que subir lá para 8, 10%, porque ela estava movimentando muito. Então é quase como você pegar a pior empresa do seu portfólio e comprar 20 vezes a quantidade de ações que você tem lá. Você está fazendo um preço médio
E ao dizer que isso extremo. representa o mercado. Eu É, acho que o grande desfavor desse índice, né, do jeito que ele foi projetado, e nada contra a B3, é uma herança não, muito nem histórica também do nada Brasil. contra o Eike Batista também, mas OGX É uma herança estragou. histórica, eu acho que aí eu acho que esse índice talvez eu não vou ver, né, mas acho que com o envelhecimento dele, eu acho que ele vai mostrar um mercado mais maduro, ele vai mostrar aquilo do Uhum. mercado brasileiro que não era oba-oba, né. Ele vai perder os IPOs, ele vai perder, todos os momentos de mercado ali, mas ao mesmo tempo ele é um índice sóbrio, ele vai mostrar: "Pô, não, aquelas empresas que eram lucrativas, elas continuaram sendo ao longo dos anos", né. Eu acho que esse vai ser o grande trunfo talvez do índice ao longo É, dos até a anos. própria entrada de BDRs nos índices já vai acabar ajudando bastante, né, porque muitas empresas, talvez as grandes empresas da bolsa brasileira hoje, infelizmente, não estão ali made in Brasil, né, É, você não vê estão no Ibovespa, é, né. O que é prova de que a gente precisa urgentemente melhorar, né. uhum. Cara, quando bons projetos vão lá abrir capital lá fora, quando grandes empresários, eles saem do Brasil é isso que eu fico falando, não é possível que ninguém perceba que esse modelo tá torto, né, cara. Você pega Estava pegando se você pegar só de exemplo recente, assim, os meninos da Brex lá que fundaram a empresa bilionária lá fora, né, Sim. cara, eles estavam aqui no Brasil, estavam aqui fazendo a Pagar.me aqui, ó, estava aqui no quintal de casa, né. A gente deixou os caras irem lá para os Estados Unidos, fazer uma empresa de bilhões lá, porque o mercado aqui é ruim. Então, assim, a gente precisa começar de algum lugar a resolução desse problema, né. Ô Raul, você me disse que um dos princípios ali, ou talvez, eu não sei se é o principal princípio, mas um dos princípios da UVP é a industrialização ou reindustrialização do Você Brasil. pode chamar das 2 coisas, né, não sei se a gente teve uma industrialização, mas a gente já foi maior do que é agora. Acho que a reindustrialização do Brasil é o principal foco da UVP no longo prazo, a gente acredita que é Cara, eu possível. eu queria que você falasse um pouco disso, de por que um projeto de âmbito nacional, se a gente pode pensar em uma processo de industrialização do país, entra dentro do princípio de uma empresa e o que te o que te move a fazer isso? O que que te incomoda no Brasil nesse sentido? O que que acha que dá para fazer? Se tem algo que você já está fazendo, enfim. Conta um pouquinho sobre isso que eu achei um princípio curioso dentro de uma empresa do mercado financeiro. É que quando a gente olha para a história do Brasil, assim, né, todos os bons projetos que foram financiados no Brasil, todos os bons projetos que receberam dinheiro, eles se tornaram gigantescos. Não é nem que eles foram eficientes, é que eles foram os mais eficientes talvez do mundo, assim. A Embrapa, que é uma empresa estatal, não estou nem aí colocando uma empresa que foi financiada pelo mercado financeiro, com pouco dinheiro que ela recebeu, ela conseguiu fazer uma região deserta, né, que é o Cerrado brasileiro, que não produzia absolutamente nada, se tornar um dos maiores produtores de proteína animal e soja do planeta Terra. É doideira, um investimento minúsculo comparado com um resultado Uhum. extremamente gigante. Óbvio, anos, né, separam esse investimento do décadas, separam o investimento do retorno. Quando você pega o pouco dinheiro que a gente colocou na indústria de aeronaves, hoje a Embraer é uma das empresas mais relevantes do planeta Terra, né, não assim, não é uma empresa, brasileira relevante, não, ela é relevante no mundo, a maior parte dos jatos privados do mundo são brasileiros. Pouco investimento, extremo resultado. E você pode pegar qualquer outro tipo de setor que você colocou no Brasil, você tem qualquer outro tipo de setor que a gente fez, pouco investimento, muito resultado. Se você pega, o Brasil da época que eu nasci, no início dos anos 2000, 90, anos 90 eu era criança, não lembrava de muita coisa, mas você pega do início dos anos 2000, tudo que a gente pegava, várias coisas eu pegava no meu dia a dia, eu olhava atrás, pô, produzido na Zona Franca de Manaus. Você pega agora quase tudo produzido na China, né. Então o Brasil não tem indústria, a escassez de indústria gera empregos de baixa qualidade, os empregos de baixa qualidade, a gente não consegue ter poupança, não consegue colocar dinheiro no mercado, não conseguindo fazer isso, o PIB não crescendo, os bancos ficam com menos dinheiro, só que eles não percebem, porque eles acabam ganhando um pouco mais de dinheiro ali, dando taxa de juros e tal, parece que tá bom, né, mas assim, se o PIB do país cai e os bancos são responsáveis por tudo que é movimentado dentro do país, os bancos estão ganhando menos dinheiro. A financiarização completa da economia, né, quando toda a economia ela é financiarizada, sem ter grandes projetos nacionais, simplesmente, cara, só plantar aqui e mandar para fora, que é o que o Brasil faz, se você produz um óleo de soja é mais caro do que mandar a soja crua para fora. Que loucura. A gente penaliza aquela pessoa que tenta fazer alguma coisa em território nacional. Então, tudo aquilo que você exporta como matéria-prima, você pega o minério e manda para fora, você pega qualquer coisa e manda para fora do jeito que tá, sem desenvolver, isso não tem imposto. E a industrialização tem um imposto muito mais alto. O que acontece é que a gente teve, primeiro, as indústrias morrendo,
Com as indústrias morrendo, as pessoas que se formam aqui, que o Brasil produz pesquisa de ponta, produz cientistas de ponta em várias áreas, engenharia, etc. Tal. Apesar da gente dizer que não, produz. Só que esses caras todos vão trabalhar lá fora porque não tem emprego aqui. Como não tem indústria, não tem quem pague. Se não tem indústria, não tem pesquisa e inovação, não tem quem pague. A gente está tendo uma fuga massiva de cérebros. Acontece que até 2050 a nossa população vai começar a diminuir. Agora a gente tem uma população jovem, capaz, que está pronta para gerar dinheiro no mercado, etc. Até 2050, se a gente não fizer nada, imagina que o Brasil é hoje um homem de meia idade, de 30 anos, né? Ele tá em idade produtiva, tá funcionando. Boa parte dessa galera a gente tá mandando para fora, ficando aqui com quem não tem capacidade técnica, a pior mão de obra possível. Para além disso, dessa pior mão de obra possível, envelhecendo, com expectativa de começar a ter declínio populacional em 2050. Se a gente não fizer alguma coisa para preparar o país para esse 2050, né, que a gente vai começar a perder população, o Brasil vai ser um país de miseráveis, né? Não tem como, porque os grandes países do mundo eles estão com problema com isso, eles estão com essa coisa, se a gente não preparar um colchão, se a gente não tiver a indústria nacional, não deixar o dinheiro aqui dentro, não tem espaço para todo mundo virar Uber. O setor de serviço não pode ser do tamanho que ele é, e o setor de serviço não consegue resolver o problema da sociedade. O mercado financeiro também não. A gente gera dinheiro, né, em cima do dinheiro, mas tem que existir uma produção nacional. Uhum. Como que uma indústria vai se financiar agora a 20% ao ano? Não tem condição, você vê que tá todo mundo quebrando. Pode pegar qualquer indústria brasileira, não tem margem. E aí a gente está nessa. E se a gente não construir outras indústrias e começar a fazer isso para gerar dinheiro, para a gente ter dinheiro para gastar, para poder financiar as empresas que já existem, gigantescas, também não vai funcionar. Então a gente precisa pegar as boas ideias, os caras loucos que têm coragem de empreender nesse lugar, arrumar dinheiro para eles. Infelizmente a realidade é essa. Vai ter que chegar nesse cara que é maluco, os malucos que a gente tem, que tem coragem de tentar alguma coisa aqui dentro, porque não faz sentido, né? Se você for 4, 5 vezes mais eficiente com o chinês, você não empata, você quebra, porque ele está financiando a 3%, você está financiando a 14%, a gente precisa dar um jeito, então, de arrumar dinheiro de venture capital para esses caras. É esse o ponto. Se a gente pegar um monte de cara igual, ou muito superior, igual onde, né? Eu conheço caras muito mais inteligentes que eu, que ganham uma merreca de dinheiro porque escolheu o mercado errado. Escolheu trabalhar e produzir de verdade. Então é porque spreadar não é trabalhar, cara. Ficar spreadando dinheiro o dia inteiro, o pessoal do mercado financeiro fala, pô, tá pegado. Faz o quê? Pô, você ganha dinheiro de taxa. Porra, tá pagando 2, você cobra 4. Não é um trabalho isso que a gente faz na prática, né? A gente precisa de alguma transformação, de colocar o mercado financeiro no lugar que ele tem que estar. O mercado financeiro existe para financiar bons projetos nacionais. Se ele não estiver financiando bons projetos nacionais, ele não está cumprindo o papel dele da sociedade. E todo mundo tem que cumprir o próprio papel da sociedade. O empresário tem que fazer as coisas, a gente tem que arrumar dinheiro para ele. É esse o nosso papel. Não tem como todo mundo viver de taxa de juros. Não existe esse cenário. Né? O Brasil hoje, na declaração de imposto de renda, só uma a cada 5 pessoas existe. Uma a cada 5 pessoas existe. O resto não existe. Você está dizendo que só uma a cada 5 brasileiros pagam imposto de renda. Porque o resto não ganha dinheiro suficiente para isso. Como que isso vai se manter? Como que a gente vai continuar operando no mercado financeiro? Se a gente continuar desse jeito, não vai existir mercado financeiro. Essa é a minha visão. Não vai existir mercado financeiro porque não vai existir mercado nenhum. Como que a gente vai viver sem a indústria? Como vai viver sem a construção? Como vai viver sem todos os setores? Então, ou a gente resolve esse problema, né, que a gente mesmo inventou, então, ou a gente vai perder espaço na economia. E a solução do problema, você trouxe muito como dentro do mercado financeiro. Mas há também todo o entorno do mercado financeiro. A solução do problema é o poder público. Vai acontecer? Vai? Ué, não sei. Não vai. Estão esperando há 30 anos. Vai esperar mais 30? Se tiver que esperar é do governo, mas aí como é que resolve? Então a gente vai resolver via mercado financeiro. Se não está funcionando na ponta final, que seria a taxa de juros, conseguir moralizar as contas públicas, a gente fazer, não está rolando, então vamos venture capital. Cara, é porque assim, o grande problema é que ninguém quer fazer nada. É que todo mundo olha e fala assim, nossa, alguém podia fazer alguma coisa. Cara, não dá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. É esse o ponto. Eu não tô dizendo que a UVP vai conseguir. Eu tô dizendo que vai tentar. É muito diferente as duas coisas, né? Eu tô dizendo que a gente vai tentar. A gente vai tentar financiar alguns projetos. Vai que a gente consegue criar. Vamos supor que a gente coloca dinheiro em 500 projetos e que 5 desses, eles se tornem grandes empresas. Vamos supor que se torne uma empresa gigantesca, que consiga gerar bons empregos de qualidade. Tá bom. É melhor que nada. Para mim, 1% é melhor que 0. É esse o ponto. Já tem algo que dá para dizer que é um projeto que já está funcionando? Enfim, alguma iniciativa que a UVP ou isso ainda é um plano para... A gente conseguiu chegar em bilhões, né, agora na nossa custódia faz muito pouco tempo. Foi nos últimos 1 ano, 2 anos aí. Na verdade, 2 anos que a gente conseguiu chegar nesse volume.
E a gente já tem pessoas esclarecidas, agora a gente quer começar a selecionar os projetos para fazer investimentos, né? A gente foi lá visitar o pessoal do CEA, que é de inteligência artificial, o terceiro maior centro do país. Fica no estado de Goiás, a gente já era próximo deles já, desde O CEA, só para deixar claro, fica o dentro Centro da de Excelência de Inteligência Artificial, fica dentro da Universidade Universidade Federal Federal de Goiânia. de Goiás, de Isso, Goiás, é. desculpa. Eu E tô inclusive eu tô com uma conversa marcada com o professor que a gente ficou bem impressionado mesmo com aliás, agradecer o João Braga, o gestor da Encore, goiano também, que foi quem fez esse meio de campo aí. a gente queria muito que essa empresa, que alguma empresa de lá se tornasse uma Big Tech brasileira, por que não, né? Então a gente pensa em tentar criar um fundo agora para colocar dinheiro nesses projetos. A gente quer tentar, dentro da nossa própria base, tem muita gente que desenvolveu bons projetos, então a gente quer tentar fazer uma rodada ali, convidando os investidores, né, a investir e, ao mesmo tempo, fazer isso em um programa mesmo e, ao mesmo tempo, mostrar os projetos ali. Mas indústria, não prestação de serviço, não mais mercado financeiro, não quero mais e mais da mesma coisa, né? Uhum. Então, pensar em algum tipo de coisa que a gente consiga fabricar dentro do Brasil, produzir aqui. E é isso, é anticompetitivo, né? Não dá, só que você tem que tentar. Acho que a gente precisa tentar fazer essas pessoas darem certo. Tem muita gente boa, é essa a vantagem, assim. O Brasil, ele tem muita sorte de ter muitos bons cérebros. Só que tá faltando dinheiro. Aí a gente precisa arrumar dinheiro para os bons cérebros. E é capital de risco, não tem como. Mas a gente tem uma audiência esclarecida, tem pessoas que estão ouvindo, que fala, cara, tudo bem, se eu puder colocar um pedacinho do meu patrimônio aqui, não vou enfiar Uhum. 50%, mas um pedacinho do meu patrimônio, o resto tá tudo ganhando dinheiro a juros sem fazer nada, um pedacinho do patrimônio tá aqui. A gente precisa dos IPOs brasileiros. Pô, tá cheio de gringo botando dinheiro aqui. Não teve um IPO, não tem um nada de projeto novo. O mercado secundário não leva dinheiro para a empresa. Parece que o pessoal do mercado financeiro esquece o que a gente faz. É um delírio, porque, porra, o mercado secundário vai levar dinheiro para onde? Você imagina, rolou o maior janeiro da história no mercado brasileiro. Fala um projeto que captou dinheiro desse maior janeiro. Zero. É zero. O número é zero. Como é que pode? Porra, se fosse um país sério, né? Pô, o governo teria chamado as porra dos bancos de investimento e falar, gente, tem algum projeto que vocês estão vendo aí pra gente fazer um IPO, falar, né, dos números aqui? Tem que costurar. O governo, teoricamente, deveria liberar a lei de isenção fiscal, caralho, junto com o IPO, né, dessas Uhum. empresas. Todas as vezes que a gente conseguiu fazer isso, deu certo. Não tem uma empresa brasileira que envolveu, né, essas características, que recebeu investimento, que recebeu, né, algum tipo de suporte financeiro que não deu certo. É baixíssima a taxa de erro. É um país extremamente empreendedor, com uma população gigantesca. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Então só tem como dar errado se a gente não fizer nada. Só que o problema é que a gente não tem feito nada há muitos anos. Você não consegue falar uma empresa gigantesca que nasceu no Brasil. É recente. É tudo os velhos que fez, tudo tem 90 anos, essa porra, cara. É sério. Quando É os caras vêm verdade. aqui, eles fizeram Sim. parte disso, né? Eles construíram essas empresas. Parece que perdeu as bolas. É tipo um monte de homem frouxo. A gente virou uma geração de homem frouxo. Quando você pega as histórias dos caras que vieram pra São Paulo, a história dos caras que desbravou, né? Querendo ou não, todas as críticas aos bandeirantes, mas, porra, os caras meteu machadinha em tudo e saiu abrindo essa merda. Parece que a gente virou frouxo, um país de frouxo. Na indústria, não tem nada. O risco é o quê? Perder dinheiro. Quando o risco era perder a vida, sei lá o quê, parece que a gente era mais brabo. Quando o risco virou perder dinheiro, a gente ficou frouxo. É um país de frouxo, pra mim é isso. Momento agora de Brasil. E como é que você vê isso? E, porra, porque a gente vê o Brasil, como você desenhou, num momento tão complicado, mas você tem uma empresa que está prosperando e prosperando muito, né, enfim. Como é que você vê o momento atual do Brasil? Eu acho que a gente tá com talvez o melhor material humano que a gente já teve na história do país, assim. A gente tem muita gente muito qualificada e muito inteligente no país. Eu acho que, porra, quando você olha, os desenvolvedores brasileiros são a maioria nas empresas trabalhando e tal. Se não a maioria, pelo menos entre os países mais importantes. Que é na vanguarda disso, inteligência artificial, etcétera, a gente tem os melhores profissionais. Quando você olha de mercado financeiro, talvez a gente tenha os melhores profissionais, né. É de assustar a capacidade intelectual que você encontra ali no pessoal do banco, né, do BTG, você encontra na Asset ali, na própria Asset do Itaú, uma galera muito inteligente, na Asset dessas empresas todas e também nas mesas e tal, e fazendo negócio, né. E num país desse jeito você vê que ainda sai muito negócio, né. Nas fundações das empresas, dos projetos. A gente vê um Brasil que domina o setor de proteína animal lá fora e tal. Acho que o material humano muito bom e acho que as pessoas boas nunca se afastaram tanto da política quanto agora. A gente veio de uma geração que lutou, né, a geração da década de 80, 90 estava pedindo para ter direito a votar, eh, e as escolhas deles depois disso
Foi um show de horrores, assim, acho que a gente elegeu talvez a gente tá falando da pior seleção, a gente elegeu talvez os piores políticos de toda a história do nosso país, assim, e com relativa folga. Acho que a gente conseguiu uma geração completamente autocentrada, sem projeto de país, sem perspectiva de nada. Então acho que somado, né, todos os homens bons desistiram da política e os homens maus eles perceberam, ocuparam o espaço vago ali. Como muita gente agora está crescendo, esse pessoal que tem 15, 20, 25 anos, eles estão crescendo agora, eles perceberam, né, essa assimetria e começaram a se interessar pela política. Muita gente acha que isso é ruim, né, essa polarização, essas coisas todas. Eu acho que a gente está perto de algo muito grande, né, de uma transformação muito boa do país. Eu acho que a gente está chegando no limite do que dá para aguentar. Então eu diria que no Brasil, nos próximos 10 anos, a gente vai viver momentos muito felizes, que é a passada de bastão dessa geração completamente perdida, da geração péssima de administradores, para uma geração nova. Eu torço para que sejam melhores, eu torço para que mais jovens se interessem pela política, mais homens de 40, 50 anos, errados ou não, mas que eles queiram discutir ideias, que a gente passou por essas gerações todas que queriam discutir nada, né, eles só queriam brigar entre si para provar quem tem direito de mandar. Eu acho que Uhum. agora pelo menos estão discutindo ideias. Eu acho que quando a gente vem aqui, você entrevistou gente e tal, você percebe uma coisa em comum com todas essas pessoas, eh, muito mais velhas que estavam disputando a política. Eles só falam, eu, nosso projeto, eu, né. E agora a gente tem visto pelo menos pessoas falando: "Não, o liberalismo, não, o comunismo, não, o sei lá o quê". Eu acho que quando você está discutindo o que a gente vai fazer, o projeto de país, ruim ou não, tá, não tô dizendo que precisa ser bom não. Eu acho que a gente tem uma geração muito superior, entrando agora, pelo menos o nível do debate parece estar melhorando. Eu sinto isso, né, o nível do debate está melhorando. É muito menos sobre o que eu consigo fazer, muito mais: "Cara, você está errado por isso, por isso, por isso". Eu acho que isso é muito bom, né. A gente encontra muito isso no mercado financeiro, pessoas discutindo, falando: "Não, cara, esse modelo econômico ele não funciona por isso, por isso, por isso", né, e o outro lado está respondendo: "Ó, não, acho que a gente acredita que funciona por isso, por isso, por isso". Eu não sei que caminho que o Brasil deveria seguir, né. Eu já passei dessa fase que eu achava que eu tinha certeza. Antigamente eu falava com certeza que o liberalismo pleno ele ia resolver tudo. A gente percebe que quando você olha para os Estados Unidos agora nem eles acreditam mais nisso, né, eles que eram o berço daquilo, e quando você olha para a China tem coisas que deram certo, quando você olha para a Europa, tá fracassando também em Uhum. diversos aspectos, mas tem outras coisas que deram certo, quando você olha para o Brasil tem coisas que deram certo, de investimento estatal, tem coisa que deu certo por causa do mercado financeiro puxando, ajudando a puxar. Essa parceria parece que ela parece que o meio do caminho, não um total meio do caminho, um meio, mas um caminho ali com algum nível de liberdade para as boas ideias e algum nível de restrição para os malucos, ela costuma chegar em algum lugar. Eu acho que eu estou chegando nessa conclusão, não sei também. Então, eu estou feliz com a nova geração me faz muito feliz. Quando eu olho para esses moleques de 20 anos, eu estou feliz.